num momento ele vem. Na sua presença eu sinto alegria. Eu peço pra ele e me ver todo dia. Conte para Deus os seus problemas. Tudo ele pode resolver. Fala para ele a sua vida. Ele tem uma saída, uma porta para você. 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 Ele é a própria porta. Então, meus irmãos, marcas de Cristo, as marcas de Cristo. Vamos cantar a última música. Você precisa fazer isso aqui. Aproveitar da companhia desse amigo. Não se afastar dele. Ele é o único que te compreende. Todos os amigos que você acha que tem, ele é o último que te compreende. O único. Teu pai não te entende, tua mãe, teu filho, mas ele te compreende. Todo dia, de manhã, quando me levanto, ele já está de pé, me esperando pra ir comigo para trabalhar. Desde quando nos conhecemos, meu caminho é iluminado por uma luz. Com ele eu tenho intimidade. Ele anda comigo pela cidade. Este amigo só podia ser Jesus. Se você não conhece, venha depressa conhecer meu amigo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, princípio e fim. Ele é a vida, é tudo pra mim. Se você não conhece, venha depressa conhecer meu amigo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, princípio e fim. Ele é a vida, é tudo pra mim. O que ele faz? Ele canta quando eu canto. Se eu choro, este amigo chora também. Ele não me deixa por nem um instante. E nós nos combinamos muito bem. Quando eu fico doente, ele me cura com apenas um olhar. E com isso eu fico emocionado em saber que ele está bem do meu lado. É este amigo que eu quero te apresentar. Se você não conhece, venha depressa conhecer meu amigo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, princípio e fim. Ele é a vida, é tudo pra mim. Se você não conhece, venha depressa conhecer meu amigo. Ele é o Alfa, ele é o Ômega, princípio e fim. Ele é a vida, é tudo pra mim.
Eu acredito no que ele diz. Até hoje ele nunca me falhou. O que ele fala não volta atrás. É firme, pois é palavra de rei. Quando ele diz que vai comigo, nem me preocupo se vou me alimentar, porque sei que ele é o pão da vida. Este amigo também é minha saída. Ele é a água que eu posso saciar. Se você não conhece, venha depressa, esse é meu amigo. Ele é o alfa, ele é o ômega, princípio e fim. Ele é a vida, é tudo pra mim. Ele é a vida, é tudo pra mim. Ele é a vida, é tudo pra mim. Ele é a vida. Ele é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Quem quiser vida de verdade, vida eterna, só se encontra em Jesus. Não se encontra na igreja batista na qual eu congrego. Não se encontra na igreja assembleia, a qual tem parcerias de evangelismo. Somos missionários juntos, pregamos o evangelho juntos. Hoje mais tarde talvez eu faça uma transmissão ao vivo, que nós vamos estar talvez na beira da praia ou em alguma praça medieval. Então eu com os irmãos da Assembleia de Deus somos companheiros, colegas missionários. Trabalhamos para o mesmo reino, o reino de Deus. Não para o reino assembleano, não para o reino batista, não para o reino do mundo, mas para o reino de Deus. Somos irmãos, nos amamos, trabalhamos juntos, um dando apoio ao outro, um ajudando o outro, caminhando na mesma direção, servindo o mesmo Deus, sem nenhum tipo de divisão. E assim vamos. Vamos para a palavra de Deus, vamos orar mais uma vez. A pessoa entra aqui, ele quer a bênção, mas não quer aprender a servir o Deus, ele não quer aprender a buscar a sua bênção. Quer viver na dependência dos outros, não sei se o irmão está aí ainda. Qual é aquele irmão que pediu oração aí? Fala de novo aí na rolagem, irmão, se você está aí. Ou você é alguém que quer só a bênção. Você quer a bênção ou quer o Deus da bênção? Eu digo sempre que tem duas formas. Jesus é a fonte da água da vida e nós vivemos no deserto. Escassez total de água, sede total. Aí no deserto tem algumas miragens, mas tem alguns oásis. E esse único oásis nesse deserto é Jesus, a fonte da água da vida. Então nós queremos caminhar no deserto, a gente não fica na fonte. A gente passa e bebe um gole de água e vai embora e some e não volta mais. Aí quando a sede aperta de novo, a gente tem que voltar. Ou então morre no deserto. Então Jesus é a fonte que nós devemos. Ele está nesse deserto aí, para saciar a nossa sede, nós devemos bater a nossa tenda na beira desse oásis, nunca mais sair de lá. Aí Jesus disse: nunca mais terão sedes, nunca mais terá fome. Porque Jesus é essa fonte. Então vamos. Aí quando você tem esse encontro com Jesus, irmãos, ninguém que tem um encontro com Jesus continua do mesmo jeito. Aquele que tem um encontro está aí na minha bios. Aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus, não com a religião, nunca mais será a mesma pessoa. Eu tive esse encontro com Jesus e mudou tudo a minha trajetória.
Um prostituto vivia traindo a minha esposa. Nunca mais, irmãos. Um mentiroso. Nunca mais. Mas porque o meu encontro foi muito forte, foi um encontro inesperado. Eu estava numa situação muito complicada, com uma enfermidade, e alguém orou por mim. Eu fui à igreja e alguém orou por mim, uma velhinha pequenininha, colocou a mão na minha cabeça e imediatamente a dor cessou e uma maravilha se operou na minha vida. Deus usou a mão daquela mulher, a mão daquela velhinha, como hoje Ele quer usar suas mãos, quer usar sua voz, quer usar seus pés, quer usar você para marcar a vida de alguém. Naquele dia as mãos de Deus me marcou através daquela velhinha que eu não sei o nome, nunca mais vi. Deus faz isso para nunca mais eu encontrar aquela pessoa e dizer que aquela pessoa orou e eu fui curado. Para eu não ser um mal na vida dela, para ela começar a pensar que foi ela que fez. Então Deus sabe de tudo e eu não sei de nada. Não vi ela nunca mais. Não sei o nome dela. Porque quem fez não foi ela, quem fez foi Jesus. E nós queremos nos promover, para as pessoas saber que fomos nós e aí a gente ganhar fama, ganhar notoriedade. Não, irmãos. Importa que ele cresça e que eu diminua. Então, nós vamos ver aqui um texto lá em Deuteronômio. O povo de Deus foi escravo no Egito, era uma previsão da palavra de Deus. Quando Deus prometeu para Abraão uma terra, um país, Deus disse para ele, olha, daqui 400 anos. Depois de 400 anos vocês voltarão para cá, porque a medida dos amorreus e vocês serão escravos. Depois vocês voltarão para cá e tomarão posse da terra. E Abraão não cobrou nada de Deus. Abraão aceitou a vontade de Deus. O povo foi escravo 430 anos no Egito. Mas Deus não deixa o seu povo sair de mãos vazias. Depois de 430 anos, Deus se manifestou agora a Moisés e disse, agora vai libertar o meu povo. Só que esse povo não vai sair de mãos vazias, não. Eles vão receber, tintim por tintim, o trabalho deles no Egito. Eles não vão sair escravos. Eles foram tidos como escravos, mas eles vão receber. Agora chegou a hora de receber. Deus endurece o coração de Faraó. Tem o tempo de Deus, o tempo de Deus não é o meu tempo. Deus manda 10 pragas para mostrar para eles que os deuses deles não serviam para nada. Era deuses carregados, deuses de prata, deuses de ouro, deuses de pedra, deuses de madeira que não servia para nada. E Deus primeiro precisava provar para o Egito que aqueles deuses deles não serviam para nada. E Deus opera ali poderosamente a mão de Deus. 9 pragas. E o coração de Faraó sempre endurecia. Jesus está na Bíblia de Gênesis e Apocalipse, tá, gente? Ninguém foi salvo pela lei. Todos foram salvos por Jesus, pela promessa feita lá no Jardim do Éden, quando o homem pecou. Agora Jesus estava sendo representado ali. E agora chega a hora da libertação. Vão ser libertados pelo sangue do Cordeiro, prometido lá no Éden, desde antes da fundação do mundo. E agora, a última praga, Deus avisa para eles, vocês vão matar um cordeiro. Um cordeiro perfeito, de 1 ano. Tinha que obedecer a risco, sem mancha nenhuma. Tal dia, assim, assim, vocês vão matar esse cordeiro. Uma família pequena, junta com outra família pequena,
comam esse cordeiro junto, mas pega o sangue e passa nos umbrais das portas das suas casas, todas as casas dos israelitas. Marque todas as portas, porque o anjo da morte vai passar à meia-noite. E nesta noite, todo primogênito do Egito morrerá. Aonde não tiver o sangue do cordeiro, no umbral da porta, ali o primogênito do boi, do cavalo, do jumento, do camelo, todo primogênito morrerá. Mas aonde tiver o sangue do cordeiro na porta, o anjo da morte passará por cima, não está liberado para matar. Obedeçam à risca, porque a obediência acarretará na morte, a desobediência. E assim fizeram. Todas as portas do povo de Deus naquela terra foram marcadas com o sangue do Cordeiro, que representava o sangue de Jesus. E Deus, quando promete, cumpre. Quando foi à meia-noite, houve-se um choro em cada casa egípcia. No Egito inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, o primogênito de tudo morreu. E agora, aquele povo com o coração duro, aquele rei com o coração duro, diz assim: saiam daqui. Agora não precisar pedir, saiam. Porque ele pensou, se esse povo ficar aqui, vai morrer todo mundo. Então nós precisamos livrar, que agora esse povo se tornou uma praga. Mas esse povo era uma bênção. Bom dia, Mantana. Nós somos uma bênção. Mas nós não fomos criados para ser escravos, não, tá, gente? Jesus nos libertou. E Ele quer a gente livre. E aquele povo agora saiu. E aí surgiu a Páscoa. Agora mudar tudo, irmãos. O sangue do Cordeiro. Saída. Libertação. Pai do Senhor. Aí o povo saiu. Quando Deus fala que liberta, liberta. Aquele povo foi marcado pelas 10 pragas. O povo do Egito foi marcado pelas 10 pragas. Olha, essa marca nunca saiu. Olha bem, passaram anos e anos, milhares de anos, e essa marca está lá. Aí, irmãos, agora nós vamos ver outra situação. Na lei que receberam. Agora, quando você deve, tem que pagar, tá? O povo de Deus é livre. Mas se você compra, você tem que pagar. Você não pode sair por aí fazendo conta adoidado e depois deixar para trás. Você tem um nome a zelar. Obrigado, Imantana. Imantana sempre chega brilhando. Deus abençoe a sua vida, Imantana. Estamos juntos aí na nossa missão, né? A irmã é parte dessa missão e participa diretamente. Então, irmãos, agora a lei para eles obedecerem. Agora eles tinham que ter alguma coisa que regia, que parava eles. E agora Deus dá uma lei a Moisés e diz: olha, quando você comprar alguma coisa que não puder pagar, se você não puder pagar, se um israelita não puder pagar, agora ele vai virar escravo. Vai ter que trabalhar até pagar. Mas trabalhará 7 anos. 7 anos trabalhará para pagar a sua dívida, como escravo. Por isso que você vai ver várias situações, pessoas que relaxou. Tem muita gente aí que é escravo agora do agiota. Não confiou em Deus, não buscou em Deus, não deixou Deus dirigir a sua vida, virou escravo do agiota, meu irmão. Não obedeceu a palavra de Deus, agora vira praticamente escravo, e muitos agiotas matam. Mas lá tinha lei. Aí vamos ver isso aí. Quando um hebreu comprava e não conseguia pagar, vamos ver isso lá. E vamos ver essa marca lá. A marca do sangue. Jesus libertou. O Cordeiro libertou. Então aquilo que Deus libertou, ninguém pode escravizar mais. Tem um limite. Só pode ir até aquele ponto. E vamos ver que ponto é esse. 6 anos, irmãos. Um israelita
Se ele desse bobeira, ele poderia voltar para a escravidão, mas é 6 anos só. Vamos ver isso aqui? Quando o teu irmão hebreu, vou dar o endereço aqui, já falei, mas vou repetir. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 15, versículos de 12 a 18, para a gente ver isso aqui, que a gente está falando sobre isso. As marcas de Cristo. As marcas de Cristo ficou lá no Egito. As marcas dos umbrais, que agora a Páscoa foi instituída, a libertação. Páscoa é libertação. É para lembrar. Então, tudo são as marcas de Cristo. Quando o teu irmão hebreu ou irmã hebreia se vender, né? Comprou, não pôde pagar, se vendeu. Se vender a ti, 6 anos te servirás, mas no 7º ano o deixará ir livre. E quando o deixares ir livre, não o despedirá vazio, sem nada. Liberalmente, por livre e espontânea vontade, sem ele pedir, fornecerá do teu rebanho, da tua eira e do teu lagar, daquilo com que o Senhor teu Deus te tiver abençoado, lhe dará. E lembrar-te-á de que foste também servo na terra do Egito, e de que o Senhor teu Deus te resgatou. Portanto, hoje te ordeno, é ordem. Era ordem para Israel. Hoje te ordeno isso. Porém, se ele disser, eis que te serviu 6 anos, por livre e espontânea vontade te disser, não sairei de ti, quero continuar, porquanto te amo, a ti e a tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma só vela e lhe furará a orelha, e porás o teu servo e furarás a orelha à porta do teu servo. Vamos voltar. Então tomarás uma só vela, que eu não sei o que é o formato disso, algo que furava a orelha, e lhe furará a orelha à porta, e teu servo será para sempre. Vai ser servo para sempre, não mais 7 anos. A pessoa escolheu servir agora para sempre. E também assim farás a tua serva. Não seja duro aos teus olhos, quando despedi-lo, liberto de ti, pois 6 anos te serviu, em equivalência ao dobro do salário do diarista. Assim o Senhor teu Deus te abençoará em tudo que fizer. Se você obedecer, o Senhor teu Deus te abençoará. As marcas. As marcas de um escravo. Hoje em dia, antigamente não era assim. Mas hoje em dia eu sou da roça, né? Falo mais a linguagem da roça. E hoje tem grandes rebanhos. No Brasil tem pessoas que têm rebanhos enormes. O fazendeiro marca todo o seu rebanho com ferro quente. Uma marca que não pode ser apagada. E quando esse fazendeiro vende esse boi para outro fazendeiro, esse outro fazendeiro vem e marca, coloca a sua marca em cima da marca daquele. Ferro quente. E aí alguém vai saber a origem, vai saber que antes ele foi daquela pessoa, mas a última marca é o que vale. E esse boi ele pode sair para qualquer pasto que ele vai ter a marca do seu dono, o carimbo do seu dono, as iniciais do dono. Então, irmãos, quando você se faz escravo, o outro passa a ser o seu dono. No mundo, quem leu o livro As Catacumbas de Roma, como eu li, todas as nações, todos os impérios fora de Israel não tinham lei. Então quem era escravizado não tinha tempo de escravidão. Era até morrer, o dono podia fazer o que quisesse do seu escravo. Mas um israelita que tivesse um escravo não poderia judiar dele, acima do permitido pela lei, 40 chibatadas.
Se o escravo não obedecesse, pisasse na bola, 40 chibatadas. E se o dono exagerasse lá na lei estava escrito, se exagerasse na dose do castigo, e ali ele furasse um olho do escravo, ele teria que libertar o escravo por causa do olho que ele furou. Cá fora não, cá fora levava para o Coliseu, a pessoa pegava quantos escravos ele quisesse, cada um doava uma quantidade de escravos, levava para o Coliseu, no Império Romano. Ali tinha o Coliseu, que era como um Maracanã. Ali colocavam leões ali nas gaiolas ao redor do Coliseu, cheio de leões, e leões ficavam sem comida a semana inteira, famintos, e agora pegavam os escravos e mandavam para fazer espetáculos para eles, mandavam degradar um contra o outro dentro da arena do Coliseu, e ali não havia vencidos e nem vencedores. Quando terminava ali o espetáculo, era uma festa para eles ver as pessoas morrerem, de tanta crueldade que era. E agora, quando terminava a luta dos gladiadores, aí sobrava um vivo. Agora abria-se as gaiolas dos leões, e os leões saíam famintos e destruindo, devorando cada corpo que estava ali dentro do Coliseu. Aí depois, quando veio a perseguição aos cristãos, depois que Jesus veio, levantou-se a grande perseguição aos cristãos, começou em Jerusalém, a partir de Estevão foi morto, e os apóstolos se espalharam pelo mundo. Na verdade, não foram os apóstolos, depois os apóstolos foram, mas primeiramente foi aqueles que ficaram com medo. Os apóstolos continuaram lá, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, outros foram esfolados, sobrou João, que foi exilado na ilha de Pátimo. Mas cada cristão que morria era como semente semeada na terra, o sangue deles, e surgia milhares de outros cristãos. E o reino de Deus foi crescendo e chegou até aos confins da terra. E agora, pela perseguição romana, do Império Romano, agora pegava os cristãos, aqueles que se confessavam sua fé, agora eram pegos e levados para a arena. Uns eram embebidos em óleo, em azeite, colocados na ponta dos postes ali ao redor do Coliseu, para iluminar à noite o espetáculo. Ali aqueles crentes vivos eram queimados ali em cima das muralhas, não tinha luz elétrica, era alguém lá servindo como tocha, enquanto os outros lutavam uns contra os outros e depois eram devorados pelos leões. Agora eram os irmãos. E cada crente que morria, surgia 10, 20 no lugar dele. Nada pôde conter o crescimento do evangelho, e esse evangelho chegou até nós. E Paulo foi um desses. Paulo era um fariseu. E Paulo agora tem um encontro, perseguia a igreja, assolava a igreja. A Bíblia diz assim, em Atos dos Apóstolos, assolava a igreja. Ele era um dos perseguidores. Ele era também um cidadão romano e era um fariseu. Fariseu de nascimento, cidadão romano, nasceu no Império Romano, mas era filho de judeus e agora se transformou em fariseu. Tinha todos os títulos, todas as credenciais humanas. E agora ele começa a perseguir também a igreja, se transforma num dos maiores perseguidores. Até o dia, um defensor da lei, de tudo que está escrito lá, não entendeu que mudou tudo com Jesus, Novo Testamento, nova aliança. Agora não mais circuncisão, mas agora o batismo. E agora Paulo não entendeu, mas um dia teve um encontro real e verdadeiro com Jesus e viu que ele não era nada. Ficou cego. E agora aquele que tem um encontro real e verdadeiro com Jesus nunca mais será a mesma pessoa.
Agora não é mais fariseu. Agora ele joga fora todas as suas credenciais e agora ele é credenciado por Deus. Agora o coração dele é marcado. Agora esse Jesus entra no coração dele. E agora ninguém mais pode mudar isso. Porque agora ele foi marcado. E agora ele tem um dono. Primeiro marcado por Jesus no coração. Nunca mais conseguiu ser o mesmo. De perseguidor agora ele passou a ser perseguido. E agora ele escreve esse texto aqui. Nós vamos ler agora. Gálatas. Carta aos Gálatas, capítulo 6, vamos ler do versículo 12 ao 18 para a gente entender as marcas de Cristo. Agora, depois de padecer, agora o perseguidor virou perseguido. Depois de toda aquela perseguição, no meio da perseguição, ele diz assim: todos os que querem mostrar aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar. Está falando dos que ele era antes, os fariseus. Obriga vocês a circuncidar, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Agora esses, como eu, obriga vocês a circuncidar. Porque a circuncisão que marcava que a pessoa era um israelita, era a marca da era a marca para ser um israelita, era a circuncisão. Para quem não sabe o que é circuncisão, é só os homens, mulheres não era contada não, tá? Jesus valorizou a mulher, mas os fariseus não. Elas nem contadas eram. Hoje sabemos quantas mulheres existem no Brasil e no mundo. Jesus valorizou a mulher e colocou a mulher no lugar devido, mas os próprios israelitas não contavam as mulheres. Se morresse um, ninguém nem sabia, porque não era contado. E os homens? Como que um homem provava que ele era israelita? Tinha que receber a marca. Qual era a marca? Tinha que crer, ele podia ser de outra nação. Um judeu era circuncidado ao 8º dia. Meu neto foi, tá? Meu último neto agora foi circuncidado. Era uma questão de higiene, era uma questão de que o povo de Deus tinha que ser diferente, então era marcado. Então o que é a circuncisão de um homem? Quando o menino nascia com 8 dias, você teria que cortar o prepúcio do pênis dele, arrancar aquela pele, e ali ele agora era um judeu, considerado judeu. Essa era a marca. Então, quando Deus chamou Moisés e deu a circuncisão como mandamento, como lei, Moisés teve um problema seríssimo com a sua esposa, com Zípora, porque agora Deus mandou Moisés circuncidar os 2 filhos. Mas era uma crueldade terrível. Eles já eram grandinhos, já tinha passado dos 8 dias. E agora Moisés obedecia a mulher, obedecia a Deus. E a mulher é mais sensível, e quando se trata de coisa assim, até para a mulher é mais difícil de obedecer a Deus. E Moisés, para obedecer a Deus, pegou os 2 filhos, com uma pedra circuncidou os 2 filhos. E aí Zípora chamou de sanguinário, foi uma confusão, foi uma briga entre marido e mulher, porque ela não queria que ele fizesse, mas Deus mandou, ele tinha que fazer. Então agora o apóstolo Paulo fala isso aqui para a gente entender. Agora isso aí vira a aparência. Agora a pessoa não valia nada, um coração mau, perverso, mas era circuncidada, era israelita. Era só aparência. Então olha bem, todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo.
porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Olha bem, exigia a guarda da lei das pessoas, mas eles mesmos não guardavam. Os fariseus eram assim, eram profundos conhecedores e exigiam que os outros guardassem. Irmãos, está identificando alguém aí hoje? Está identificando algum líder da igreja hoje? Olha, irmãos, tem uma seita aí, tá? Que exigia que as pessoas, dizia que as pessoas não podiam ter televisão, que televisão era a janela do diabo. Bola era ovo do diabo. Aí uma equipe de pedreiros foram reformar a mansão do líder da seita. Porque a igreja é de Jesus, o que é do homem é seita. Se a igreja não for de Jesus, ela não é igreja. Chegando lá, fazendo a reforma na mansão daquele líder, a coisa mais linda do mundo. Perceberam que tinha uma televisão escondida dentro do guarda-roupa, embutida dentro do guarda-roupa. Todo dia ele via televisão, mas os outros não podiam ver, não. Fariseus, irmãos, fariseus. Então eles, porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei. Circuncida para aparência. Mas querem que vos circuncideis para se gloriar na vossa carne, de ser o manda-chuva, de ser o seu dono. E agora nós estamos ouvindo esse testemunho de quem estava lá dentro. Paulo foi um deles. Paulo conhecia o sistema. Paulo conhecia o sistema farisaico e Paulo sabia do que ele estava falando. Hoje nós conhecemos alguma coisa de muitas seitas aí, irmãos, porque muitas pessoas saíram dessas seitas e podem contar para a gente a bandidagem que é. Então, irmãos, não tem ninguém perfeito. Quem quer ser perfeito vai viver de aparência, porque não existe isso. Jesus desnuda todo ser humano e diz, olha, todos juntos se desviaram, falando do povo dele. Se fizeram inúteis. Será que Jesus está falando isso da igreja dele hoje? Não há um que busca a Deus. Procurei entre o meu povo alguém que se colocasse na brecha, não achei nenhum. Alguém que orasse, intercedesse. Não achei nenhum. O diabo entrou, a brecha ficou aberta, o diabo entrou. Corrompeu tudo, sujou tudo. Cavalo de Troia entrou, não só na igreja, mas também em Israel. Mais longe esteja de mim, agora mudou. Agora aquele homem que era um fariseu, que se gloriava na lei, agora ele mudou tudo. Teve um encontro com Jesus, nunca mais foi a mesma pessoa. Mais longe de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Estou morto. Acabou, eu agora vivo para Ele. Não vivo mais para fazer a vontade do mundo, nem para fazer a minha própria vontade. Por quê? Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude, tem poder algum, mas sim o ser uma nova criatura. Irmão, o que vale? Esse texto desnuda cada um de nós. O que vale você estar na igreja todo dia? Cara, o que vale você pregar como um fariseu? Viver como um fariseu? Uma vida de exigência dos outros, mas se você não coloca em prática na sua vida. Por essa razão que o apóstolo Jesus disse, aquele que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, vieram as chuvas, vieram as tempestades, vieram os maremotos, vieram e combateram aquela casa. Agora Paulo estava firmado, agora Paulo tinha um alicerce. E agora
bateram de todos os lados, as tempestades bateram como bateram em Jesus, mas quando chega no final ele diz assim, olha, eu sei agora em quem eu tenho crido. Estou certo, estou seguro que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final, e aguentou firme, apanhando, sofrendo, sendo perseguido, sendo processado. E agora ele é condenado à morte por decapitação. Mas ele foi até o final da sua missão, não desistiu da sua missão. E agora no final, quando chegou a hora dele ser decapitado pela guilhotina, ele disse, olha, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a certeza, guardei a fé. E a cabeça de Paulo rola na guilhotina. Então ele diz, porque em Cristo nem circuncisão, não adianta religião, irmãos. Hoje nós trazemos o nosso tempo contemporâneo, não adianta. O nome da sua religião, que você tanto gloria nela. Não adianta você estar na igreja todo dia, não adianta você ser um dizimista fiel, querendo comprar a sua salvação, não adianta, irmãos. Ser um grande ofertante, porque em Cristo Jesus nada disso tem importância. Nem a circuncisão e nem a incircuncisão, tanto faz você ser circuncidado ou não ser. Não é isso que vai marcar que você agora era um israelita, Paulo estava dizendo. E não é isso que vai dizer que você é cristão. Não é estar na igreja todo dia, mas ser um mentiroso, ser um falso, ser um ator da religião. Porque em Cristo nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem virtude, poder algum, mas sim o ser uma nova criatura, transformado por Deus. Né, Mantano? É lindo, né? Eu gosto demais. A gente, quando se apaixona pela palavra de Deus, irmãos, a gente esquece até que a gente tem religião. A gente esquece que é católico, esquece que é batista, porque isso não tem valor algum. A gente esquece que é assembleiano, mas o que eu vejo aí de pessoas se gloriando, fazendo músicas, irmãos. Se gloriando de ser pentecostal, se gloriando de ser tradicional. Irmãos, isso não serve para nada. Pode jogar tudo no lixo. O que é importante é ser uma nova criatura. Quem eu era antes? Quem eu fui? Como era a minha vida? Um homem cruel, irmãos. Que bom que eu posso falar assim, eu era. Mas se você não pode falar assim, eu era, e as pessoas falam com você, você é, aí complicou tudo. Você não é uma nova criatura. E é isso que é importante. Eu era um péssimo marido. Eu era um péssimo tudo. Um péssimo namorado. Ai de quem caísse na minha mão para me namorar. Péssimo. Mas Jesus me transformou e eu hoje sou uma nova criatura. E aí eu fico muito feliz quando encontro com alguém e falo assim, rapaz, mas você era terrível. Como que você mudou assim? Você era terrível. Então o importante, irmãos, é ser uma nova criatura. Não é ser batizado com o Espírito Santo. Ah, sou batizado com o Espírito Santo. Ele confunde tudo. Acha que agora porque fala a língua, aí é melhor do que todo mundo. Irmão, falar língua é um dom, não é uma marca. O que eu tenho visto em maconheiro falando línguas, estranho. Tantas experiências que Deus me mostra só para eu ver que isso não tem valor algum. É ser uma nova criatura. Não adianta falar línguas estranhas e ser um péssimo marido. Continuar do mesmo jeito que era. Não adianta falar línguas estranhas e tá aí na Cracolândia. Tem gente na Cracolândia falando línguas estranhas. Isso aí é marca? Adianta pegar nisso aí como para se gloriar e dizer você não fala e eu falo? O apóstolo Paulo disse, olha,
Eu posso falar mais língua do que todos vocês, mas eu prefiro falar uma palavra na minha própria língua do que falar milhares de palavras em línguas estranhas. Porque vocês não vão entender. E é meu objetivo e o nosso objetivo deve ser edificar a vida do outro. E ele ainda vai mais longe. Ele diz que se eu falar a língua e ninguém entender, eu vou ser como um metal que tina. Faz barulho. Ninguém entende nada. Então, irmãos, meu objetivo, a minha missão é edificar a sua vida. E ele diz assim, que alguém fala em língua edifica a si mesmo. E ele quase que proíbe a igreja de Corinto. Ele fala assim, se alguém falar a língua, que haja um intérprete. Esquecemos a palavra, irmãos. Enveredamos pelo erro. Me desculpe. A verdade tem que ser dita porque a verdade liberta. E a verdade está na palavra, não está no profeta. A verdade está na palavra de Deus. E ele diz, olha, prefiro falar. Ele diz, porque aquele que fala a língua edifica-se a si mesmo, mas aquele que fala, aquele que profetiza edifica os outros. Qual é o objetivo de Deus na minha vida? Ser bênção na vida dos outros. Não é ser bênção na minha vida, ser bênção na vida dos outros. E ele diz, se alguém quer falar a língua, que haja intérprete, outra pessoa para interpretar. Um que tem o dom de falar e outro que tem o dom de interpretar, para edificar quem está perto. O que adianta eu falar a língua e o outro não entende nada? Aí hoje o que nós vemos, irmãos? Os erros da igreja. Imitando Coríntios. A pessoa fala língua estranha na igreja e ele mesmo interpreta. Não é isso que a gente vê? Qual seria o procedimento? Se o Paulo falou, se alguém quer falar, então que haja outro que interprete. Para evitar charlatanismo religioso. Porque aí você enrola a língua e fala que falou língua. Aí você pega e você mesmo interpreta e fala, eu falei isso, isso e isso. É isso que a gente vê hoje. A igreja se perdeu, irmãos. Em seus próprios conceitos, esqueceu a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo fala para outro interpretar. Um tem o dom, é dom, tá? Não é batismo, não. Estou falando com toda certeza. E o apóstolo Paulo, com a mesma certeza que o apóstolo Paulo falou, eu estou falando aqui. Estou afirmando. Eu não estou sugerindo. Porque eu tenho a autoridade da palavra de Deus comigo. Doa quem doer. Estou aqui para falar a verdade, porque a verdade liberta. É a sua alma que está em jogo e mentiroso não vai para o céu. Então, abandone a mentira. Abandone o engano. Então o apóstolo Paulo, ele disse, olha, que haja intérprete. Para quê? Para não ter engano. Aí Deus dá o dom. Deus dá dom de intérprete também. Os dons dos interpretadores, está aí? Daniel não era um intérprete? Deus não deu o dom do intérprete para Daniel? Quando Beltesazar pisou na bola, pegou os utensílios da casa do Senhor, que eram consagrados ao Senhor, e agora foi usar em orgia, em festa de orgia, de prostituição, usar o que é separado, o que é santificado para orgias. Beltesazar, rei, agora achou que podia tudo, vai lá e pega os utensílios que veio de Israel, traga para cá para a festa. Vamos beber nas taças, vamos zombar de Deus. Vamos mostrar que esse Deus não existe. E agora começa a usar. Na mesma hora aparece uma mão na parede escrevendo, irmãos. Algo que ninguém entendia. Uma linguagem que ninguém conhecia. Em línguas. E agora ele chama os sábios da corte. Ele quer saber. Uma mão escrevendo. Misteriosamente na parede do palácio. E vêm todos os encantadores, todos os profetas de Babilônia, todos os sábios, e ninguém consegue essa escrita aí, não dá para saber. Então o rei fala assim, então vai morrer todo mundo. E eu quero saber o que está escrito ali. Ué, irmão,
Ia edificar o rei? Não, mas era um aviso de Deus para o rei. Mostrar para ele que com Deus não se brinca. Agindo o Senhor, quem impedirá? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Abre bem a tua boca que eu te encherei, tu me glorificarás. E agora ele estava glorificando a Deus usando aquilo que é de Deus para orgias? Ninguém consegue ler as Escrituras. Então vai morrer todo mundo. E aí Daniel também, Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram os sábios também na corte, vai morrer também. Então Daniel se apresenta, fala, o Deus que eu sirvo é o que escreveu e ele sabe o que foi escrito lá. Não sou eu. E esse Deus me revela o que ele escreveu. Tinha um profeta lá chamado Daniel, que reconhecia os seus pecados mesmo sem ter pecado. E dizia, Senhor, perdoa os nossos pecados. Israel pecou, Senhor, eu também faço parte de Israel. Eu faço parte desse corpo, também estou envolvido. E agora Daniel, chamam Daniel. Dizem, olha, tem um homem aqui que tem a marca do Deus vivo. E ele pode interpretar. Quem é? Daniel. Então traga, eu quero saber. E eu sou o rei, eu tenho o direito de saber. E se não me revelar, eu mato. Mando matar. Vem Daniel. Naquela mesma noite, porque ele não estava lá, porque ele não estava no meio da orgia. Apesar de ser um dos grandes de Babilônia, se transformou em um grande, mas ele não participava das bagunças do rei. Ele não comia do manjar do rei. Ele estava lá para fazer a diferença no reino. Porque ele tinha as marcas de Cristo na vida dele. Ele diz, olha, aí ficou escrito lá, a mão sumiu, mas o escrito ficou lá na parede. Então o que diz lá Daniel? Pesada foi as suas obras na balança. E você não foi achado fiel. Você foi infiel, você usou na orgia o que era para usar para adorar a Deus. O que era para Deus usar, você usou em seu benefício. E essa noite você morrerá. Na mesma noite aquele rei morreu. Daniel interpretou a Escritura. Porque ele tinha a marca de Cristo. Qual a marca dele? A verdade. Um cristão, irmãos, essa marca é a verdade. Isso aí tem que ser marca na vida de um cristão. Um cristão precisa transmitir confiança. Como que as pessoas vão confiar, acreditar no evangelho que você prega se você é um mentiroso? Essa é uma das marcas. Então vamos aqui ao texto. A marca deles era a circuncisão, mas a marca de Daniel não era a circuncisão. A marca de Daniel era a verdade. Doa quem doer. Agora ele leva uma sentença de morte para o rei. Não é para qualquer um, irmãos. Muitas vezes eu trago uma sentença de morte aqui para você. Mas hoje Jesus Cristo te dá a oportunidade. O rei não teve oportunidade. Não teve uma segunda oportunidade. Você vai morrer e morreu. Quando o profeta de Deus, que é verdadeiro, fala, acontece. Você falar vai morrer, morre. Você falar não sai dessa cadeira, não sai. Você falar vai sair, irmãos. Quando o profeta realmente é profeta de Deus. Mas o que vemos por aí hoje? Bagunçou tudo, irmãos. Perdemos a credibilidade. Ninguém acredita num crente mais porque é mentira pura. Virou covil de ladrões. A verdade não é mais uma marca dos cristãos. O amor não é mais uma marca dos cristãos. Porque é cristãos que odeiam uns aos outros. Aí, em quem o povo vai acreditar? Se eu sou a luz do mundo, para iluminar o caminho, as pessoas agora não podem mais acreditar, e eu também sou treva, como que vai?
mostrar o caminho. Agora eu mostro. Você tem que pagar para ser salvo. Você tem que pagar para alguém orar por você. Ih, virou bagunça. Então, porque em Cristo Jesus nem circuncisão e nem circuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura, transformada pelo poder que há no nome de Jesus. Alguém que nasceu de novo. Então Paulo diz, olha, e a todos quanto andarem conforme esta regra, nascer de novo, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Esses aí terão paz, irmãos. Esses aí não temerão a morte. Esses aí não temerão a enfermidade, porque eles sabem em quem crer. A minha religião não é uma retórica, é uma realidade. Quem tem a marca de Cristo é assim. Ainda que vá para o Coliseu, ainda que vá ser comido pelos leões, mas tem certeza que a vida não termina na arena. Agora o apóstolo Paulo sabe disso. E agora ele diz no versículo 17, desde agora, ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor. Quem que é Senhor? Dono. As marcas do Senhor Jesus. Ele agora é o meu Senhor. Ele agora que comanda a minha vida. Não é um líder fariseu. Ele marcou, ele me carimbou, ele me selou. E mudou tudo. Agora eu não sou mais um fariseu. Agora eu não sou mais um perseguidor. E agora eu tenho a marca de Jesus. Agora eu estou carimbado, agora eu estou selado. A graça do Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. O que nós vimos lá no Velho Testamento? Quando alguém se tornava escravo, nós nos tornamos escravos do mundo. Satanás nos escravizou através de Adão. O pecado marcou todos nós. Viramos escravos. Jesus deixou a sua glória, deixou o trono, deixou a intocabilidade, veio aqui, resgatou, pagou o preço do resgate. O diabo não era dono, ele sequestrou. Deus é o dono, não tinha dado nada para o diabo. Deus entregou o domínio de tudo na mão de Satanás. Na mão do homem. Desculpa, perdoa. Deus entregou o domínio da terra, o domínio de tudo nas mãos